Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina de metodologias ativas de ensino e aprendizagem. A ideia de hoje, é conversar um pouquinho sobre essas tecnologias, e como essas práticas educativas podem ser inseridas na sala de aula, a partir das metodologias ativas. Antes de iniciar o conteúdo propriamente dito, gostaria de esclarecer uma situação ali que ficou em dúvidas de vários alunos que já entraram em contato por e-mail, por mensagem, ou até mesmo ali no fórum de dúvidas do tópico 2, sobre a atividade 1, que seria a postagem do certificado do curso Moodle para estudantes lá do IFAR Conecta. Tá, deixa eu explicar então, para não haver mais dúvidas sobre isso. Também, se tiver dúvida, não tem problema nenhum que eu respondo. Então, houve mais ou menos 26 alunos que não fizeram a atividade 1 do tópico 1. Então, para não estender o prazo do questionário, eu resolvi, então, colocar uma outra atividade lá de recuperação dessa atividade 1, lá no tópico 1, escrito assim: somente para quem não respondeu o questionário, entrega tarefa atrasada 1. E aí lá, vocês clicando em cima, vai aparecer um espaço para vocês colocarem o certificado do curso Moodle para Estudantes do IFAR Conecta. Só que tem um detalhezinho. É somente para aqueles estudantes que não fizeram o tópico 1. Que são esses 26 alunos. Os demais não precisam colocar o certificado. Tem muitos ali que eu sei que fizeram, Alguns já colocaram o certificado lá, tranquilo, Só que já tem a nota dessa atividade lá. Então eu não tenho como alterar essa nota. Para aqueles que não têm nota, que está zerado, eu tenho como lançar a nota manualmente depois, tá? Então essa seria a dúvida sobre a atividade 1, tá? Bom, em relação ao tópico 2, também temos um questionário que estará aberto até domingo, às 23h59. Espero que todos façam a tempo, e não deixem para depois poder recuperar essa atividade também, tá? Se tiver alguma dúvida, pode abrir o microfone, a câmera, podem falar sem problema nenhum. Quero deixar bem claro que essa aula eu quero que vocês se sintam à vontade de conversar. Ah, eu tenho dúvidas sobre isso. Pergunta. Ah, mas a minha pergunta pode ser muito boba. Não existe pergunta boba. Existe pergunta. Tá? E vamos sanar as dúvidas. Essa vai ser a ideia. Tanto é que eu fiz uma aula, tentei colocar assim o mais simples possível, tipo, conversando sobre tecnologias digitais e entendendo algumas práticas educativas a partir de metodologias ativas. Então a ideia é conversar. Eu vou apresentar algumas práticas, sobre metodologias ativas, porque tem muitas outras, Naquele material que eu deixei lá no tópico 2, tem bastante material, tem alguns livros, alguns e-books gratuitos que eu deixei lá o link para vocês baixarem, que tem outras metodologias ativas que vocês podem usar na sala de aula. Tá? Então fiquem bem à vontade. Então, encerrada essa primeira etapa ali da dúvida, se não tiver dúvida, vou seguindo adiante então. Fala, Priscila. Ou levantou sem querer? Tem que abrir o microfone.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, peraí, deixa eu entrar aqui nas mensagens. Ah, o Felipe colocou que respondeu o questionário e mandou o certificado. Não tem problema nenhum, Felipe. Acontece. Não, o João Milton também, não tem problema. Quem mandou, mandou, não tem problema. Tranquilo, Sérgio. Assiste depois da aula. Deixa eu ver que tem gente pedindo para entrar aqui. Já autorizei. Então vamos lá. Tá, o Ederson, o microfone não habilitou, vou ter que digitar OK. Tá. A Priscila fez a seguinte pergunta, e não foi só ela que deu problema, tá? Tentei fazer o acesso para realizar o curso, porém não consigo fazer o login para proceder. De tarde teve um aluno também que entrou em contato e deu para o suporte lá do IFAR Conecta, que já respondeu para ele e resolveu a situação. Vocês podem conversar com a Andréa, professora tutora de vocês, tá? E ela resolve isso, né? Ela encaminha e auxilia vocês, ou diretamente para o suporte, mandar e-mail para o suporte. Quando vocês entram lá na plataforma, tem, eu acho que um e-mail do suporte lá. E aí vocês podem entrar em contato com eles e explicar o que está acontecendo, né? Esse aluno em especial, ele não estava recebendo o e-mail de confirmação da inscrição dele na plataforma. Não sei o que houve lá, eles conseguiram resolver e ele conseguiu entrar na plataforma. Tranquilo, então, Priscila. Qualquer coisa, pode me acionar também, a gente dá uma ajuda. Tá? Priscila, se você não é uma das que precisa resgatar a nota, não se preocupe tanto, tá? E daí, eu aconselho a fazer o curso, mas fazer com mais calma também. Ali, exatamente. O João Milton colocou ali o e-mail do suporte. Também teve um problema que esqueceu a senha, tinha cadastro, esqueceu a senha, aí manda para o suporte reseta a tua senha e dá a senha padrão, aí tu entra de novo e faz a nova senha. Também tem, é bem tranquilo. Deixa eu ver quem é que está aguardando aqui. Tá. Então vamos lá então. Pessoal, assim, eu não estou vendo vocês na tela porque eu estou apresentando. Então eu vou ficar um pouco aqui na sala e um pouco lá na apresentação. Quando entra alguém na sala, dá um aviso, dá um sininho, daí eu sei que é alguém. Se alguém me vê no chat, não dá aviso. Quando eu volto para a sala que eu vejo se tem alguma coisa, tá? A gente vai conversando. Qualquer coisa, quem conseguir abrir o microfone e quiser estar à vontade. Bom, então assim, vamos primeiramente definir algumas coisas, né? O que é uma aula EAD? O que é uma aula remota? O que é um home office? Esse material aqui eu venho trazendo desde o tempo da pandemia, que nós tínhamos a famosa aula remota ou home office, né? Que o pessoal chamava muito de aula EAD. E eu brigava muito com o pessoal. EAD é uma metodologia, né? E aula remota é uma coisa emergencial que foi feito para dar conta no tempo da pandemia, né? Então, assim, vocês estão num curso EAD. Vocês estão num curso EAD. Então, como é que funciona? Qual é a diferença de uma aula EAD para uma aula remota?
As aulas são gravadas para todas as disciplinas e unidades de ensino. Existe um tutor para tirar dúvidas, a professora Andréa. Atividades e materiais didáticos personalizados. Eu, como professor, eu penso com muita atenção que tipo de material que eu vou colocar. Não colocar muito material obrigatório também. Deixar também bastante material complementar para vocês irem aprofundar, quem quiser aprofundar. Sempre tem um cronograma e um calendário padronizado e unificado. Quando é que começa a disciplina, quando é que termina a disciplina, quando é que tem as avaliações, quando é que tem as aulas. Então tem toda essa organização. Avaliações e testes padronizados, produzidos e corrigidos em escala. Então essa é a ideia da aula EAD, da disciplina EAD. Já a aula remota era um pouquinho diferente, né? Ela podia ser em tempo real ou não, mesmo horário, a mesma disciplina e com o mesmo professor, da aula presencial ou não. Interação diária com o professor da disciplina ou não. Material customizado elaborado pelo professor da disciplina. Cronograma e calendários próprios de acordo com o plano de ensino, mas adaptado para a situação emergencial, que naquela época tinha essa situação. E avaliação personalizada e elaborada pelo professor da disciplina de acordo com o conteúdo abordado durante as aulas remotas. Então, assim, a grande diferença é que vocês têm um suporte na aula EAD, não só do professor, mas também do tutor, que na aula remota tu não tinha, era só o professor e vocês, né, se virando. Já o home office, por sua vez, é o quê? Por definição, o trabalho em casa. Eu estava trabalhando em casa, ou seja, o colaborador cumpre suas tarefas e objetivos sem estar fisicamente na escola, né? Eu me lembro dentro da pandemia, eu trabalhava manhã, tarde e noite para conseguir dar conta dos alunos, das turmas, né? Mas tranquilo, passou, sobrevivemos e estamos aí. O Celtiel perguntou: ainda não consegui fazer o curso mudo para estudantes, tem algum problema? Se você não resolveu a atividade 1, lá do tópico 1, não tem problema nenhum. Se não resolveu, tá? É um dos 26 que estão em atraso, tem que fazer para poder validar a nota lá do questionário depois, tá? Mais um pedido para entrar aqui. Tranquilo. Vamos lá. E aí tinha duas modalidades de aula remota: a aula síncrona e a aula assíncrona, né? A síncrona era aquela o quê? É essa nossa aula de hoje. Um momento síncrono, um momento de eu poder olhar para vocês, poder conversar com vocês, tirar dúvidas se necessário, né? E a aula assíncrona, né? É aquela aula desconectada, que vocês vão lá no material, né? Podia ser no Moodle, no Google Sala de Aula, no Siga, enfim, alguma plataforma que o professor deixava material ou entregava o material, também às vezes tinha, quem não tinha acesso à internet ia na escola pegar o material, né? Essas seriam as aulas assíncronas, né? Fora daquele momento real. E aí, né, uma tendência muito grande hoje do século XXI, chamado ensino híbrido, né? Ou blend learning, né? Que ele promove o quê? Uma mistura entre o ensino presencial e a pós-extensão. Ele vai mexer um pouco dentro da sala de aula e o aluno vai mexer um pouco fora da sala de aula.
função que a gente vai chamar de ensino híbrido. É isso do Preseline. Só que para entender como é que funciona o aprendizado, a gente tem que entender um pouquinho. Eu gosto muito de utilizar a pirâmide da aprendizagem do William Glasser. Ele é um estudioso, né? E ele estuda muito sobre a parte da aprendizagem. Como é que os alunos, deixar bem claro, geralmente aprendem. Eu já diria que a maioria aprende. Se o aluno só lê, ele vai, no máximo, ter de informação 10%. Se ele ler e escrever, uns 20%. Ler, escrever e observar, uns 30%. Ver e ouvir, observar, escrever e ler, vai chegar a uns 50%. E esse é dito método passivo de aprendizado, né? O professor é o detentor do saber. Eu estou aqui na frente de vocês, falando, vocês escutando passivamente, sem questionar, sem fazer nada, né? Estou olhando lá e estou olhando aqui nas duas telas. Só que agora, se o aluno lê, escreve, observa, vê e ouve, discutir já aumenta para 70%. Já vai aumentar para 70% essa aprendizagem. Se ele praticar, pode ser fazendo um exercício, discutir com o colega, e depois ele ensinar, ainda, além disso, ensinar, esses últimos três, discutir, praticar e ensinar, a gente vai chamar que são métodos de aprendizagem ativo. Por que ativo? Porque o aluno vai passar a ser o detentor do seu conhecimento. É ele que vai atrás para poder ter esse aprendizado. Não vai depender do professor, vai depender dele. Claro, o professor não. Daí não precisa mais do professor. Não estou dizendo isso. Precisa sim do professor. Mas o professor vai ser um mediador desse conhecimento. Tá? Então, assim, vamos marcar bem. Discutir, praticar e ensinar. Né? Chega a 95% da aprendizagem. Né? Porque ele vai estar discutindo. Eu posso separar em grupo e discutir determinado conteúdo naquele grupo. Ele vai estar praticando com os colegas e vai estar ensinando. Depois eu vou trazer exemplos de metodologias ativas que vai fazer isso. Discutir, praticar e ensinar. Não vai ser somente ler, escrever, observar, ver e ouvir. Isso aí já está incluído. Né? Agora ele vai passar o quê? A discutir, praticar e ensinar. Ver se tem alguma coisa lá na sala. Não. Então, mas o que são as metodologias ativas? A gente tanto fala, inclusive tem um nome dessa disciplina, é metodologias ativas. Então, o modelo mais conhecido para as instituições de ensino é aquele em que o aluno acompanha a matéria lecionada pelo professor por meio de aulas expositivas com explicação de avaliações e trabalhos. Como eu já falei anteriormente, é o método passivo. Nele, o docente é o protagonista da educação. Eu sou o detentor do saber. O aluno não participa desse envolvimento do conhecimento. Né? Agora, na metodologia ativa, o aluno é o personagem principal. Ele que vai ser o responsável pelo processo de aprendizado. Então, o modelo de ensino é incentivar que a comunidade acadêmica desenvolva capacidade de absorção
de conteúdos de maneira autônoma e participativa. Claro, guiada pelo professor. Eu não vou lá aprender um conteúdo sobre geometria sozinho, né? Estou dando um exemplo bem simples. Vou aprender um conteúdo de geometria plana, sobre as de quadriláteros. Tem muito material. Então, o professor tem que guiar esses para o material que ele quer utilizar. E aí o aluno vai pesquisar, vai entender, vai interpretar, vai discutir, vai praticar e vai ensinar. Né? Isso aí. Vamos falar um pouquinho agora da fundamentação teórica. Né? Eu gosto muito da Lilian Bach, né? Do Morin, do Diesel também fala bastante sobre metodologias ativas. Então, as pesquisas atuais nas áreas de educação, psicologia e neurociência comprovam que o processo de aprendizagem é único e diferente para cada ser humano, onde cada um aprende o que é mais relevante e o que faz sentido para si, o que gera conexões conectivas e emocionais. Isso aí é muito importante. Numa sala, hoje eu tenho 40 pessoas aqui na sala assistindo. E eu tenho certeza que tem aqui na sala, cada um aprende de uma forma. Tem gente que aprende sendo mais visual, tem gente que aprende mais pelo tato. Assim, por exemplo, tato no sentido de pegar o material, de manipular. Outro aprende lendo. Então, tem várias formas de aprendizagem. Deixa eu voltar aqui. Tá. Aí eu trago alguns autores, como Rousseau, Dave, Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel, próprio Freire, Paulo Freire, né? O Roger, que eles demonstram nas obras que as pessoas aprendem de forma ativa, ou seja, está participando. Se eles não participarem desse aprendizado, eles não vão aprender, né? A partir do contexto em que estão sendo determinado pelo nível de competências que possuem. Então não adianta eu largar um conteúdo lá num nível muito alto, não sei se dá para chamar de nível, né? Mas que assim, exige um conhecimento mais avançado de determinado conteúdo, sendo que eles não têm aquela base fundamental, né? Por exemplo, fazer um cálculo de equações, eles têm que saber multiplicação e divisão. Não adianta eu trabalhar diretamente com equações se eles não sabem, por exemplo, trabalhar com multiplicação e divisão de frações, por exemplo. De repente, tem que fazer uma revisão desse conteúdo para poder conseguir atingir o nível de aprendizado que eu quero com esses alunos. Então, metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de uma flexível e interligada. São estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes, na construção do processo de aprendizagem de forma flexível e interligada. A gente vai ver isso aqui um pouquinho mais lá adiante. Isso aí, Jamilton. Eu prefiro a forma visual e depois praticar. Exatamente isso. Cada aluno, né, tem um método. E o legal na sala de aula, eu digo muito assim, eu tenho disciplina na graduação, só um momentinho, Cleita. Eu tento levar para a sala de aula vários estímulos, ver se vocês conseguem aprender de alguma forma, né? Então, assim, cada aula eu tento fazer alguma coisa que estimule, de repente, utilizar o data show,
trabalho em grupo, se tem material que dê para visualizar, levar o material para eles visualizarem, manipular esse tipo de coisa. Clay, é que o nome é pequenininho aqui, desculpa se eu errei. Cleita. Cleita, boa noite. Acertei. Boa noite. Obrigada pela Pode? oportunidade. Professor, eu estava pensando em fazer uma experimentação, né? Tenho ouvido bastante sobre metodologias ativas. A minha pergunta é, se eu pegar a sala de aula, se eu pegar a sala de aula e dividir ela em grupos e dividir os conteúdos para cada grupo e eles fazerem uma explanação, o senhor acha que é viável? Depende. Isso vai depender, tá? Eu acho que eu vou deixar essa pergunta assim aqui no cantinho, depois eu vou trazer ela de novo. Porque tudo vai depender de como tu vai organizar essa aula. Né? No sentido da metodologia ativa, você vai ter que orientar de alguma forma. Bom, separar em grupo, ok. Agora, que tipo de material tu vai trabalhar com esses grupos? Ah, tu vai deixar um texto no grupo 1, o mesmo texto para todos, textos diferentes, texto num grupo, vídeo no outro, material manipulável no outro. Que tipo de material tu quer fazer? Entendeu? Então, É uma tudo vai depender. experimentação ainda, né? Eu estou questionando aqui para o senhor, é uma experimentação ainda. Nós fizemos isso no estágio, mas foi muito rápido. E essa questão aí que o senhor falou, quando a gente faz o ensino, né? Ah, ele vai responder Uhum. lá. Ah, agora mesmo, eu peguei aqui o aluno e ele foi ensinar juros compostos. Aí, não, mas eu não sei, isso não, mulher, o que tu não sabe é a forma. É só tu aprender. O resto é somar, multiplicar, dividir e somar. Eu digo que a matemática ela se resume nessas quatro operações. É básico. Então, Matemática sempre básica. isso. Aí eu disse assim, toda vez que eu vou dar aula, eu coloco lá. Ele tava no primeiro. Não tem como ele ensinar que se você não sabe somar, dividir, multiplicar, potenciação, eu coloco aquela revisão, eu peço para os alunos, numa aula anterior, antes de eu aplicar o conteúdo, eu peço para ele revisar aquele assunto que é base do conteúdo, entendeu? Aí eu estava pensando em fazer essa experimentação e tentar colocar dentro Da da, da, metodologia ativa. da metodologia ativa, inclusive dessa Dá para de. fazer? Dá para fazer, porque é exatamente isso, né? Naquele material que eu deixei lá, que tem os e-books, tem outras ideias de metodologias ativas, tá? Mas eu queria assim, Hoje eu vou. que fosse bem elaborado e ao mesmo tempo com orientação, para mim poder ver Sim, se vai funcionar, né? É isso que eu estou. mas aí que tá. Pode ser que para essa turma não funcione, mas para outra turma que tu vai aplicar funcione. Isso é muito relativo. Né? Eu digo assim, a primeira aula que eu vou, por exemplo, na graduação, que eu dou muita aula na graduação, ou no mestrado, então assim, eu não conheço a turma, eu tenho que conhecer a turma, eu tenho que sentir os alunos, né? Então assim, tem que conhecer. E de repente, essa experimentação que tu quer fazer para essa turma não vai dar. Sei lá, a turma é muito agitada, não tem esse perfil. Mas uma outra metodologia daria certo. Uma coisa bem simples que já acontece, por exemplo, nos estágios. Metodologia de jogos. Vocês vão ter uma disciplina mais adiante sobre A metodologias. gamificação, né? Gamificação que você chama, hein? É, gamificação também, metodologia ativa. O jogo, dependendo de como tu trabalha, é metodologia ativa. Só que, para determinadas turmas, o jogo vai dar certo, para outras não. Esse vai ser o diferencial. Pode ser que dê certo para uma turma, como pode ser que não dê certo para essa mesma turma, mas vai dar certo para outra. Então, o que eu sempre digo assim, não se desestimule por ter dado errado. Faz parte do processo. A gente quer muito que dê certo. Pô, gente, a maioria aqui é professor e sabe, a gente prepara uma aula lá, essa aula vai ser muito boa.
vai lá, aplica aquela aula, sai assim, a aula saiu totalmente errada, não gostei da... Por quê? Porque a turma não colaborou. Então, isso é, como tu diz, tem que experimentar, né? E planejar e tentar fazer. Pronto. Larissa, tem a Larissa e a Aline. Se não quiserem falar, pode escrever lá no chat, que eu estou com o chat aberto aqui. Tá. A gente vai falar hoje sobre rotações, rotação por estações também. Oi, Pode prof, dizer. tá conseguindo me ouvir? Tô conseguindo. Pode falar, Aline. Prof, nós temos agora os estudos da aprendizagem contínua, né, no estado aqui do Rio Grande do Sul, do dia 5 em diante de maio, do dia 5 ao dia 16 de maio, nas escolas públicas. Aí, então, é feito o que antigamente era a revisão, né, aquela aula que a gente dava uma segunda chance para o aluno e tal, agora é esses estudos de aprendizagem contínua, em que todos os alunos participam, porém o foco é maior naqueles que estão com defasagem. Estilo uma dependência. Isto. Aí, então, nós fomos separados por área, inclusive até essa semana foi feito... foi feita a reunião pedagógica, e aí nós somos separados por área. Na minha área, na matemática, nós escolhemos trabalhar, então, rotação por estações, com todas as séries, né? Vamos separar o grupo o grupo do sexto ano foi dividido em três turmas. O nível abaixo, o nível básico e o avançado. E, então, nós trabalhamos com isso. A minha dúvida é a seguinte: vamos trabalhar com a rotação por estação, né? Com a forma de metodologia, mas também vamos trabalhar com resolução de problemas, porque a gamificação a gamificação não deu certo, e aí a nossa maior dificuldade, nós escolhemos a resolução de problemas para ser mais prático. A nossa maior dificuldade foi conseguir dividir os 3 grupos, porque a turma avançada não precisa rever aquilo que já viu, eles podem ir adiante. E o nosso maior problema foi conseguir montar o plano de aula para que atendesse os 3 grupos no mesmo período, com uma professora, para 3 níveis diferentes, sendo que para variar o sexto ano, né? Meu maior calcanhar de Aquiles é o sexto ano, eu acho. De todo mundo, eu acho. É complicado. E o sexto ano, no meu caso, a minha turma é uma turma que tem 20 alunos, então nós temos 4 alunos com alguns laudos e que estão no grupo do básico também. Então, além do material concreto para trabalhar... Adaptar. Isso, além da parte da adaptação, nós resolvemos fazer resolução de problemas. Só que o maior problema foi descrever o que a gente iria fazer, porque eram 3 situações diferentes e nós precisávamos trabalhar com uma metodologia específica e aí tinha que adaptar. Então, assim, todas as eu acho que o melhor de tudo seria a gamificação, que é o que o aluno gosta, na verdade. Eu acho que é o que o aluno gostaria. Porém, a minha dificuldade é conseguir adaptar os 3 níveis, entende, prof? Porque como é muito variado, o meu maior problema é essa parte da metodologia, porque você pesquisa, você faz um trabalho e tu acha que tu vai arrasar naquela aula e tu volta de tarde frustrado. É bem isso. Então não frustre, porque é normal. Só que assim, tu tá sendo mais guerreiro ainda, tu tá pegando 3 níveis para tentar fazer essa recuperação junto. Então é mais complicado ainda fazer isso. Eles não podem ser separados, no caso, eles não podem sair da sala. Então, a gente precisa atender o que a CRE manda para nós, né? Claro. Mas tem que recuperar o aluno que está em defasagem, precisa atender o aluno que já poderia ir para uma próxima etapa,
e, ao mesmo tempo, não pode sair daquilo que o aluno que está atendendo o que precisa. Então, 3 situações bem diferentes. Ontem deu uma polêmica muito grande, não fui a única. Nós estávamos no grupo da área ali, e em 4 pessoas chegamos na melhor a conclusão viável, no caso, né? Foi essa, trabalhar com resolução e por estação, para poder atender uma ordem que vem de cima. Na realidade, está tentando ajeitar porque a rotação por estação tu consegue ter essa flexibilidade. Foi uma saída muito boa. Né? Não vai ter o que fazer. Vocês foram muito criativos para tentar fazer isso. E a resolução de problema é uma outra metodologia também. E realmente eu vou dar trabalho fazer esse tipo de coisa. E muito trabalho, diga-se de passagem. Luiz Alberto, depois a Manuela. Boa noite, está escutando? Estou escutando. É assim, eu compartilho da mesma frustração da professora, esqueci o nome. Do mesmo desespero? Isso. Concordo contigo. É porque aqui em Brasília nós temos a questão da aceleração, né? Que é os alunos que estão com defasagem, ou seja, reprovou ano passado. Cada estado tem um nome, né? Isso. Uma recuperação de estudo, outra dependência. Bem isso. Aí nós estávamos tendo uma discussão na faculdade, que eu faço letras também, sobre essas questões. Eu discuti o seguinte, eu falei, não, daqui a uns tempos o professor vai ter que fazer 10 planos de ensinos para uma turma só. Porque hoje você tem os alunos com defasagem, você tem os alunos com dificuldades, você tem os alunos atípicos, você tem os alunos imigrantes. Então, tudo para você dentro de uma sala de aula só. Então, assim, cada dia que está passando está complicando mais para o professor, né? Com certeza. E cada vez tem menos professor. Isso, porque é muita carga. Isso. Muita carga, salário baixo, muita cobrança, responsabilidade. E assim, que nem estamos aqui todos procurando uma maneira de sanar, né? Porque também a gente não vai fazer nosso serviço de qualquer jeito. Vamos tentar ajudar os meninos da melhor forma possível. Com certeza. Só que para atender tantos, eu até discuti, eu vou separar minha aula da seguinte modo, 10 minutos eu dou aula para os alunos atípicos, 10 minutos eu dou aula para o menino, aqueles meninos que possuem já o conhecimento necessário, Sim. 10 minutos eu dou aula para outro e 10 minutos eu dou aula para outro, porque está complicado. Dentro de uma sala, uma grande variedade de desafios, né? Exatamente. Né? E, por exemplo, aqui eu moro em Alegrete, Rio Grande do Sul. Tem escolas que tem 1 ou 2 alunos incluídos na sala. Seja síndrome de Down, seja de atenção, hiperatividade, hiperfoco, TOD, ou seja, tem N situações dentro da sala de aula que o professor tem que dar conta. E realmente eles não conseguem dar conta de tudo. Né? Eu já tive situações, né, de estagiários de ir para a aula. O que a gente faz? Você tem que preparar um plano de aula à parte também para incluir esse aluno que tem problemas. O que a escola fazia? No momento da aula de estágio da minha aluna, tirava o aluno da sala de aula. Isso não é exclusão, isso é exclusão na realidade. Né? Isso é uma crueldade que tu faz com o aluno. É quando eu fiquei sabendo, se não, tu vai lá e vai pedir para a professora trazer esse aluno e nós vamos montar com esse aluno junto. Dá muito trabalho? Deu, porque ela tinha que fazer, digamos, acho que dava 12 planos de aula, ela teve que fazer 24 planos de aula. Os 12 da turma regular, mais esses 12 adaptado para esse aluno. Né? Nem me lembro qual era o problema que ele tinha, mas eu sei que era aluno de inclusão. Manuela? Eu só queria complementar ali a fala da Prof. Aline, porque assim, eu trabalho com resolução de problemas, eu faço mestrado e inclusive no meu TCC também trabalhei com essa metodologia. E daí eu estava pensando que eu não sei de que forma que fazem, né, para, enfim, trabalhar com esses alunos. E aí eu pensei numa ideia, assim, de propor, de repente, problemas de níveis diferentes, né, já que está trabalhando com estações,
propor, de repente, um problema mais tranquilo, né? Algo mais elaborado para contemplar os alunos também que já estão em níveis mais... Níveis não, né? Mas já têm um conhecimento mais avançado, digamos, da Sim, matemática, né? com Porque certeza. aí acho que contempla todo mundo, de repente. Pode ser. A metodologia tem essa flexibilidade de adaptação. E muitas vezes tu pode misturar uma com a outra e criar uma nova. Se vocês verem ali nos e-books ali que eu disponibilizei, acho que tem uns disponibilizados, tem vários tipos de metodologias. Eu falei, tá, mas essa aqui tem parte dessa com a parte da outra. E tu acaba juntando uma com a outra. Então, é bem interessante. Aqui o Cassiano fez uma provocação. Quero ver os defensores de que IA vai substituir os profs, montar um prompt para lidar com essas situações. Cara, é complicado. Eu fiz um teste. Eu estava montando um material de resolução de problemas. E eu fiz um prompt para a IA e perguntando: eu quero que você resolva esse problema pela metodologia de resolução de problemas de Jorge Polier, fazendo passo a passo das 4 etapas. Só para vocês terem uma ideia, ele fez a etapa 1, que era compreender o problema, planejar o plano ali, a segunda, executar esse plano e rever a resolução. Gente, ele fez a primeira etapa. A segunda etapa, que era bolar o plano de como fazer, já ficou meio capenga. Porque, assim, eu sabia como tinha que resolver o exercício. Ok. E aí, a terceira etapa da execução, mas a IA faz tudo certo. Não, não faz certo. Eu apliquei 3 problemas, os 3 problemas fez errado. Mas aí, e era problemas simples, não era assim nada muito complexo, né? Era um problema bem simples. Era um quadrado, acho que era um quadrado inscrito ou circunscrito, uma circunferência. E pedia para calcular a área X lá. Era simples o cálculo, mas só que aí fez errado. Às vezes eu faço esses testes e aí só para ver onde é que ela errou. Eu sou professor de matemática, eu quero saber onde é que ela errou. E ela errou numa definição lá. E aí, a IA é certa? Eu acho que a IA não vai substituir o professor. Né? Mas a IA que nós temos hoje não vai substituir. Né? Como assim? Tem muito material na internet, né, que não está correto. A gente sabe que não está correto. Né? Um exemplo bem simples de material que vocês vão encontrar. Às vezes eu sou meio chatinho nisso, né? Porque eu sou professor da licenciatura, também gosta muito de dar nomes e usar bem a nomenclatura das coisas. Teorema de Pitágoras. Cateto ao quadrado, a soma do cateto ao quadrado é igual a hipotenusa. Tá, gente? Como é que eu vou somar cateto? Cateto não se soma. O que se soma é a medida dos catetos ao quadrado. Medida. Então, assim, tem muito material na internet. Isso que nós temos que sempre estar muito ligados, assistir esse material, ver se o material realmente está trazendo as informações de forma correta, nomenclaturas de forma correta, né? O livro traz assim. Meu aluno disse assim esses dias: tá, professor, mas o livro traz cateto ao quadrado, a soma dos catetos ao quadrado é igual a hipotenusa ao quadrado. Tá, mas quem disse que o livro está certo? A gente assume que o livro, né, está correto. Mas vamos ser mais rigorosos também na matemática, nesse sentido. Jonas, pode falar. Oi, boa noite. Boa noite. Aí
escutando aqui a fala de vocês, tá? Eu tenho aí uma experiência, tá? Eu sou da Venezuela, tá? E no passo por educação lá, então, eu fazia as mesmas coisas que vocês estão falando acá, da metodologia ativa, só que não sabia qual era o nome, né? Mas Uhum. o que fazia eu na Venezuela, por exemplo? Tinha uma oportunidade que deu de aulas e tinha um agregado, um estudante agregado. Ele era cego. E como eu vou ensinar matemática para ele? Ele tinha suas ferramentas, ele tinha ábaco e tinha sua, acho que um quadro para escrever em braille. Tá, mas como eu fazia a integração desse estudante nas aulas? Tá, eu pesquisei e fiz perguntas com outros professores mais especializados, né? E eles falaram o seguinte: tu como professor, não tem que procurar muito fora de tuas mãos. Como, por exemplo, inventar alguma estratégia. Não, se tu não encontra, só volta para trás e deixa que eles, os estudantes, façam a integração do estudante e eles vão aprender dele, ou da pessoa que se está integrando, e eles vão aprender dele. É o recíproco, não? Fiz isso no primeiro período. Foi difícil, mas deixei que eles seguissem fazendo sua integração. Já no segundo período, ele evoluiu muito bem. Tanto assim que outros estudantes aprenderam a utilizar o ábaco e ele começou a entender o processo de cálculo mental que faziam outros estudantes. Sim. Tá? Então, para os colegas que estavam falando, não, que é muito complicado fazer uma estratégia planejada, se no momento não encontrou uma ou não deu certo, Vai ter que pensar em outra. volte para trás. Não pode ficar. É como um jogo de xadrez. Não tem que perder a postura do ensino, tá? Então é aí onde a gente tem que se evaluar, tá? Na situação de qual é a estratégia. Pode ser que no momento a melhor estratégia seja continuar com a aula convencional a certo tempo. Por exemplo, se são 2 horas, 1 hora, normal. E a outra, que eles sejam quem facilitem a integração das estratégias. Tá? Como você falou, cada uma da região, né? E agora cada um dos países tem uma situação diferente. Sim, com certeza. Culturalmente, mas pedagogicamente é uma situação igual, não? Eu considero que é igual. São situações que a gente acaba tendo assim. Eu já tive experiência com aluno cego e foi muito desafiador, porque, né? Aliás, o aluno cego não foi tão desafiador. O desafiador foi mais o aluno surdo que eu tenho ainda atualmente no curso da graduação. De vez em quando eu sou professor dele, dependendo da disciplina. Eu tenho um aluno cego que o pai dele deixou ele na escola e disse assim: professor, o senhor segue a sua aula normalmente.
E eu fiquei meio apavorado, assim, pô, mas o aluno é cego. Jonas, eu vou te dizer uma coisa. Eu, eu não sei como é que esse cego vai fazer na cabeça dele, eu explicando um conteúdo complexo, e eu errei uma linha lá no quadro da resolução. Eu me dei conta. E no final disse, não, mas não é essa a resposta. Tem alguma coisa errada. Jonas, o cego pediu a palavra, falou, na linha tal, em vez de o senhor colocar -5, o senhor colocou 5. A turma inteira parou e não acreditou. Ninguém tinha descoberto o erro. O cego que não enxerga foi Aham, lá e descobriu. sim, sim. Então, assim, claro, só que ele é exceção. Eu tive colegas que trabalharam com cego, o que fizeram? Adaptaram materiais que pudesse levar, por exemplo, trabalhando na geometria plana. O que é um quadrado? O que é um triângulo? O que é um trapézio? Então, faz o desenho, faz ele manipular aquele desenho, aquele material ali, né? Digo, desenho recortado ali, levar o quadrado para ele manipular, sentir, o quadrado tem isso aqui, isso aqui é o ângulo, esse ângulo aqui é 90 graus. Então, fazer ele sentir isso é uma adaptação de material. Eu tenho um surdo, agora esse semestre eu não tenho, eu tive semestre passado. Então, assim, eu tenho que adaptar as minhas aulas. Por exemplo, eu gosto muito de estar escrevendo no quadro e falando ao mesmo tempo. Quando eu tenho esse aluno surdo, eu estou mais olhando para os alunos, né? E meio que escrevendo no quadro, mas sempre olhando, porque ele consegue também ler os lábios e isso facilita o entendimento dele. Então, são estratégias que tu tem que ter. E outra coisa, a linguagem do surdo é diferente do português. Então, assim, eu trabalho com ele mais no sentido menos texto, mais número, digamos assim, tentar minimizar o texto, né? E simplificar mais para os números, para facilitar também a vida dele. Até porque o retorno dele, claro, ele tem intérprete na sala de aula, ele não está sozinho na sala de aula, tem as intérpretes. Também a escrita dele é diferente do português. Então, eu também tenho que fazer essa tradução da escrita de Libras, que ele faz, para o português, para entender o que ele fez também. Então, assim, na matemática é mais fácil. Agora, se ele fazer uma prova de português, de história e geografia, que é uma prova mais escrita, seria bem mais complicado, né? Fala, Jonas. Sim, cada atividade que nós podemos fazer com nossos estudantes, saindo da aula, da rotina, né? É uma metodologia ativa. Eu lembro um congresso que eu fiz na Venezuela, que era um congresso, na época era inovador, né? Que era fusionar matemática com educação especial. Ali, nós descobrimos muita coisa, ficamos apaixonados com as pessoas com dificuldades especiais. Por exemplo, aí estavam surdos que eles faziam cobrança, estavam cobrando em nós na faculdade, para que havia um curso para eles, matemática. Só que estavam cobrando que ainda na linguagem de signos, Libras, Libras. tinha simbologia para elementos matemáticos, como, por exemplo, integral, doble integral, a somatória, e assim, não tinha simbologia. Não tem hoje. Existe um material aqui no Brasil, onde foi da URGS, aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que um aluno adaptou algum material para surdos. Eu não me lembro direito ali. Como é que funciona hoje aqui na minha instituição com esse surdo?
algumas simbologias, seno, cosseno, tangente, secante, algumas coisas têm sinais, outras não. E às vezes eu estava conversando com a intérprete, dependendo da disciplina, ela combina ou ela pesquisa. Porque assim, o ideal é o quê? Que eu mande o meu material que eu vou trabalhar na aula para a intérprete de Libras, né, dos sinais. Só que ela tem que. Por que ela perde esse material? Ah, porque tem alguns termos que ela não conhece. Ela vai perguntar para o núcleo de conhecidos dela se tem alguma simbologia específica, ela pesquisa, né? E já vi ela combinando algumas coisas com o surdo. Ó, esse sinal aqui é sobre tal coisa quando eu fizer. Já vi. Foi uma adaptação que ela teve que fazer, porque não tem sinal específico para tal coisa lá. Sei lá, cossenoide. Não tinha um sinal específico. Ela usou um sinal do cosseno com uma coisa a mais, de repente, mas combinou com o aluno sobre isso. Então, assim, é muito complicado essa parte aí, que realmente não tem, né? Sim. E aí é onde nós temos que começar a fazer alguma atividade para fazer essa integração. E aí, por exemplo, no congresso, eles falaram, por exemplo, do autismo, quem tem aspecto autista. Eles não são diferentes a nós. Tem uns que estão parados, não, estacionados no seu aspecto, e tem outros que eles logram sair do trânsito, entre aspas, né? E então podem interagir com as demais pessoas. Depois eles voltam para o seu mundo e assim tem uma experiência de um deles que apresentou um jogo online. É um estudante que ele tem autismo, mas conseguiu ele fazer formatura e fazer essa ferramenta para outros que têm aspecto autista leve ou severo, ou crônico, Sim. e para eles se desenvolver na sua atividade. Na verdade, nós entendimos o seguinte: não é para evaluar para eles aprenderem, não, mas bem é para nós aprender deles, porque eles têm essa característica de diferente a nós e nós temos que aprender a fazer essa integração, nós para eles, não eles para nós. Só que, Jonas, tem que entender uma coisa, assim, que eu já presenciei isso. Só que isso, eu não tenho problema nenhum com um aluno se tem alguma deficiência, se é para mim não tem problema nenhum. Para mim é um desafio essa aula. Mas tem colegas, né, que entram em pânico. Não sabem o que fazer, né? Nós tivemos aqui no campus, onde eu trabalho, uma professora surda. E aí? Ela sabe escrever, gente. Ela não é analfabeta, ela sabe escrever. Eu não sei Libras. Eu sei muito pouco de Libras. Mas sei fazer sinal, fazer mímica, e eu me comunicava com ela. Sabe? Eu me comunicava com ela. Do meu jeito, eu me comunicava. Gente, a mulher entrava às vezes na sala do professor, os colegas meio que saíam, meio de ladinho, com medo que ela fosse puxar a conversa. Sabe? Então, assim, são situações que a gente tem que se trabalhar. Né? E eu fiquei assim, não, eu pelo contrário, eu adorava estar junto com ela ali, porque eu estava aprendendo também. E eu aprendi muita coisa de como trabalhar com surdo com ela. Né? Teve uma vez que a gente foi para aula junto. Né? Claro, ela tinha intérprete junto também, né? E ela escrevia muito bem português. Então, qualquer coisa que não entendia, ela escrevia e a gente se comunicava escrevendo.
mas são adaptações. Por isso que eu te digo, está cada vez mais difícil hoje em dia ser professor e tem que se adaptar, né, às realidades. Mas tranquilo, vamos lá falar, continuar nossa metodologia ativa aqui. Buenas. Então, assim, e quais são as práticas de ensino e de aprendizagem mais comuns? Eu diria mais comuns, não, as que eu mais gosto, digamos assim, né? Mas eu vou usar o termo mais comuns para não puxar muito para o meu assado, tá? Metodologias ativas de aprendizagem, tá? Eu vou falar em 5, se eu não me engano, são 5. Espero que dê tempo. Até umas 2 da manhã dá tempo, né, gente? Vocês não tem compromisso hoje, mas vamos lá. Tranquilo, então. A primeira seria a aprendizagem baseada em equipe. Tem outras também, aprendizagem baseada em projetos. Eu vou trabalhar com vocês hoje, aprendizagem baseada em equipes. Então, o propósito dela é tornar o aluno capaz de construir o aprendizado conceitual, procedimental e atitudinal por meio de problemas propostos que o expõe a situações motivadoras e o prepare para o mundo de trabalho em colaboração com outros alunos. Ou seja, praticar, discutir e ensinar. Né? Aqueles últimos 3 lá da metodologia lá que a gente tinha conversado. Aqui eu trago um exemplo da aprendizagem baseada em equipes. O que eu fiz com os alunos? Né? Eram alunos da graduação, né? Eu peguei uma questão do Enem de estatística. Inicialmente, eles resolveram individual a questão, interpretaram lá individualmente, só que eu já tinha trabalhado esse conteúdo com eles, né? Depois, eu separei eles em equipes, se eu não me engano, foram quartetos, acho que foi alguns quartetos e alguns trios, mas pode ser de dupla, de trio, quarteto, não tem número, né? De 5 alunos, de 6 alunos, não tem problema. Separei em equipe. E aí, essa equipe, lá, o quarteto, achou a resposta A. Um deles. Os outros 2 acharam a C. Aliás, era quarteto. Um achou a A e os outros acharam a C. E aí, quem é que está certo? O aluno que achou a resposta A lá, estava lá discutindo, né? Então, aí que está. O que acontece lá naquela pirâmide? Ele está praticando, discutindo e ensinando daquele grupo ali, para chegar nos 95% de aprendizagem. Então, vocês estão vendo a interligação das coisas? Ele tentando convencer que ele resolveu certo. E os alunos que resolveram dizer que era a letra C a correta, estavam convencendo que ele estava errado. Então, eles tiveram que chegar num consenso de quem estava certo. Tá, mas fulano, tu errou aqui nessa passagem. Né? Tá, então realmente a letra C é a correta. Ou eles se equivocaram na leitura e o aluno que marcou a letra A provou que realmente a letra A. Né? Então, essa prática é muito enriquecedora. Aí, primeiro passo, individual. Segundo passo, em equipe. E o terceiro passo, eles foram lá para o quadro apresentar a solução. E aí tem um outro detalhe. A maneira com que chega... Eu não sei se a resposta é C, tá? Eu estou chutando. Tá? Não sei mesmo. Eles foram no quadro lá e apresentaram o que fizeram dessa forma aqui. Essa questão. Tá, e o outro grupo? Não, também achei a mesma resposta, mas eu fiz de uma outra forma. Então,
apresenta uma riqueza, né, de resoluções. Porque a matemática, eu posso resolver o mesmo problema de várias formas distintas. Né? Alguns problemas dá para fazer isso, outros não. Mas a maioria dá para fazer de outras formas. Então, assim, é muito rico essa aprendizagem. É que eu chamo assim, eu tenho um caos controlado na sala de aula. Porque dá, né? Os alunos falam mais alto, sempre tem que ser meio organizante. Levanta a mão para falar. Tem que dar uma organizada ali na bagunça. Né? Quando eu digo caos organizado. Então, assim, é uma riqueza fazer os alunos apresentar a solução que eles acharam. E eu estava passando nas mesas ali, nos grupos, nos trios, nos quartetos, sanando alguma dúvida. Só que eu não dei a resposta. Eles que tinham que achar. Professor, mas aqui... Aí eu fazia uma pergunta, mas será que é assim? Não pode ser dessa outra forma? O que o problema está dizendo? Né? Então, assim, eu meio que orientava o caminho, mas eu não dava a resposta. A resposta quem ia descobrir era eles. Então, é um exemplo, né? A coisa requer tempo também para ser trabalhado na sala de aula. E não necessariamente eu preciso do computador para resolver essa questão. Porque eu digo assim, lá na aula inaugural que a gente fez, que discutiu isso, né? Bah, a sala ideal é aquela que eu tenho, todo mundo tem o seu computador, todo mundo tem a sua internet. Mas a gente sabe que na escola brasileira, isso não é uma realidade em todas as escolas. Algumas até podem ter. Eu já diria que a maioria não tem essa realidade. Né? É que entrou aqui. Aqui. Não é essa a realidade na maioria das escolas. Então a gente tem que pensar em estratégias que dê para trabalhar sem a necessidade, de repente, do computador, da internet. É uma situação. A gente vai ter que pensar alguma forma de trabalhar. Aprendizagem baseada em equipes, não necessariamente eu preciso do computador. Né? Se tiver, posso bolar uma forma de usar também. Ok. Acho que essa aqui era uma, depois já vamos para a segunda. A segunda, essa aqui eu tenho uma história muito legal aqui para falar, mas vamos lá. Sala de aula invertida, né? O que a gente vai virar a sala de aula de cabeça para baixo? Calma, não é bem isso aí, tá? É um pouquinho de caos controlado também. O que a sala tradicional faz? Ela vai construir o conhecimento e o aluno vai aplicar sozinho em casa. A sala de aula invertida vai construir o conhecimento em casa e aplicar na sala em equipe. Ou seja, tu aprende a tradicional, tu aprende na sala, aplica em casa, e a invertida tu aprende em casa e aplica na sala. Mas calma que a coisa melhora. Então, no ensino tradicional, a sala de aula serve para o professor transmitir informações. Deixa eu ver aqui, peraí, tem gente aqui. Tá, a Ana Paula já coloquei esse aluno aqui. Já aceitei ele. O professor. Mais um que está entrando aqui. Ok. Então, serve para o professor transmitir informação para o aluno. Após a transmissão, o aluno estuda e é avaliado, que é o ensino tradicional, né, que a maioria de nós participou ou vivenciou. Né? Já a sala de aula invertida, ou Flip Classroom, né, em inglês, é uma forma de promover a aprendizagem que o aluno é ativo nesse processo. Mas calma que tem formas, não é de qualquer forma. O aluno estuda antes da aula e a aula se torna um lugar de aprendizagem ativa, onde há perguntas, olha lá, discussões e atividades
atividades práticas. Tá? Deixa eu passar aqui. Então, assim, eu gosto muito desse quadro aqui, porque ele faz um comparativo do modelo tradicional, da sala de aula invertida, o que tu faz na sala, o que tu faz em casa em outros momentos. O tradicional faz o quê? Uma transmissão de informação, transmite conhecimento, resolve exemplos, o professor é palestrante, o estudante é passivo. Está ali para escutar e deu. Em casa vai ter exercício, projeto, trabalho, soluções de problema. Aquelas listas infinitas lá de exercícios que ele vai fazer. Na sala de aula invertida, na sala de aula, ele vai fazer atividade de simulação, atividade de projeto, trabalho em grupo, vai debater, o professor vai ser o orientador, ele vai ser o ativo no seu aprendizado. E em casa ele vai fazer o quê? Leituras dirigidas, que o professor vai escolher o material, vídeos, pode assistir, pesquisas, resolução de exemplo. Só que tudo isso é orientado pelo professor, é planejado pelo professor. Então, aqui, o Flip Classroom, né? O Flip, né? Que é os pilares da aprendizagem invertida, né? O que é o Flexible Environment? Ambiente flexível. Então, eu vou criar espaços flexíveis no quais os estudantes escolhem quando e onde aprendem. Que nem eu estou fazendo com vocês. Vocês têm uma semana para realizar, dar conta do tópico 2. Né? O ambiente é flexível, vocês vão fazer o tempo de vocês. Flexibilizar a sequência de aprendizagem de cada estudante e a avaliação da aprendizagem. Depois temos a cultura de aprendizagem. No modelo tradicional, a informação centrada no professor. Agora, na sala de aula invertida, é centrada onde? No estudante. E o mais importante, o conteúdo é dirigido. Os professores vão pensar em como usar o modelo flipado, né? Flip, para ajudar estudantes na compreensão conceitual e determinam o que precisam ensinar e quais materiais eles devem acessar por conta própria. Aqui que está o pulo do gato. Né? O que seria esse pulo do gato? Eu vou escolher os materiais que eu quero que eles vejam. Eu quero que eles acessem, por exemplo, um infográfico, quero que eles façam um mapa mental, que eles criem. Eu quero que eles leiam um artigo. Eu quero que eles assistam um vídeo. Quando eu falo em assistir vídeo, não é assistir um vídeo de uma aula de 3 horas. Tá? Eles não vão assistir uma aula de 3 horas. Que nem eu fiz ali para vocês. Tentar pegar vídeos curtos. 10 minutos. No máximo 12. E eu gosto de pegar vídeos curtos, de preferência 5 minutos. Principalmente para aluno do ensino fundamental e médio, mais que 3 minutos já vai ser difícil assegurar eles na frente do computador ou do celular, né? Então, assim, vai ser difícil. E agora, além disso, está proibido no Brasil inteiro o uso do celular na sala de aula. Na minha instituição, o uso do celular na sala de aula, a princípio, está liberado para uso educacional. Se eu for usar de forma que as minhas aulas precisam do celular, está liberado. Caso contrário, não. Então, isso aí eles podem fazer em casa. E o último, o educador profissional. É mais exigente e é continuamente demandado fornecer feedbacks imediato em aula, avaliando o trabalho, conecte-se com outros facilitadores, aceita críticas e tolera o caos controlado em sala de aula. Porque o que vai acontecer? O aluno ele vai ler o material e vai ter uma interpretação. Sobre o material disse tal coisa, e o outro já grita lá, não, mas foi tal coisa. Aquele caos controlado. Vai ter que controlar.
Então, assim, a gente tem que estar muito bem preparado para trabalhar com esse tipo de metodologia. Não é fácil trabalhar, né, quando a gente tem um pouco de experiência, mas a gente tem que dar a cara a tapa, não adianta. Temos que meter e tentar fazer e tentar acertar. Se não acertar, a gente vai melhorar e tentar acertar depois de novo. Então, como é que eu posso fazer essa sala de aula invertida? Eu posso gravar um vídeo informativo. Eu não sou a pessoa que mais gosta de gravar vídeo. Então, eu tento procurar um vídeo curto que supra as minhas necessidades. Aí eu vou orientar esses alunos a assistir o vídeo antes da aula, em sala de aula ou de forma remota, em uma aula síncrona, faça questionamentos com o intuito de testar os conhecimentos obtidos por meio do vídeo, para ver se eles realmente assistiram. Eu tenho disciplinas que eu digo assim, gente, eu preciso que vocês leiam tal artigo para a aula que vem, uma semana depois. Aí chega na aula, ninguém leu. Ou seja, trabalhar esse tipo de coisa não está rolando com essa turma. Então eu tenho que rolar uma outra maneira de atrair esse aluno para a minha sala de aula. Né? Divido os alunos em pequenos grupos e faço eles discutirem determinado tema estudado previamente. Permita que os grupos apresentem as suas produções e façam uma discussão. E encerre uma aula com uma avaliação. Não estou dizendo prova, tá? Mas a avaliação pode ser até qualitativa, não precisa ser quantitativa. Né? Se os alunos apresentaram de forma coerente, pode dar um pontinho a mais na média, depois no final. Sei lá, usa a tua estratégia. Eu tive uma experiência de uma colega da matemática da rede estadual aqui da minha cidade, que ela fez um curso aqui, né? E eu não sei o que deu na cabeça dela, que ela simplesmente mandou os alunos fazer um trabalho sobre determinado conteúdo, ok, sem orientação nenhuma. Ó, eu quero que vocês falam sobre frações. Vou dar um exemplo ali, frações. Ok, e aí tranquilo. Chegou na sala de aula, cada grupo foi lá no quadro apresentar o tópico de fração. Aí ela postou, depois nas redes sociais, trabalhando sala de aula invertida com meus alunos. E aí tinha uma estagiária nessa escola, me chamou a atenção, eu disse, olha, isso não é de aula invertida. Ela fez um trabalho de pesquisa em grupo, no qual ela não auxiliou os alunos em momento algum, simplesmente os alunos foram lá e deram aula para ela. Foi isso que aconteceu. Isso não é sala de aula invertida. Sala de aula invertida é exatamente isso. Eu vou orientar esse grupo. Bom, vocês vão ver o vídeo do professor tal sobre frações. Vai voltar para a sala de aula, vamos separar em grupo, vamos discutir esse entendimento sobre frações. O professor vai estar circulando na sala de aula, caos controlado, para depois ele ir lá na frente, depois eu digo grupos, ir lá na frente e explanarem sobre aquele entendimento daquele conteúdo. Isso sim é uma sala de aula invertida. Tá? Então, assim, cuidem muito. Se eu tivesse dito, fiz uma aula diferente, ok. Mas não sala de aula invertida. Tem toda uma sequência de passos, né, para dizer que é sala de aula invertida. Ok. Vamos lá, então. Próximo. A gamificação. Está muito em moda a gamificação, só que agora vocês vão brigar comigo, que eu vou dizer assim, mas precisa de internet. Não necessariamente. Não precisa de internet, não. Que tu pode fazer uma gamificação digital, usando tecnologia, se tu tem acesso, tem internet, tem computador, ou tu pode fazer por meio de jogos.
né? Porque a gente vai ver aqui agora o seguinte: o que é uma gamificação? Ela é um processo pedagógico que significa adotar a lógica, as regras e o design de jogos. Observem bem, analógicos ou eletrônicos, para tornar o aprendizado mais atrativo, motivador e enriquecedor. Então, um jogo de tabuleiro, por exemplo, ele pode ser um meio de gamificação. Então, ela utiliza a mecânica e dinâmica do mundo dos jogos em situações reais para alcançar vários objetivos. Vai gerar engajamento, motivação, dentro de um contexto, vai modificar comportamentos. Quando eu falo em modificar comportamento, eu já tive, na prática, alunos que eram muito tímidos. E utilizando a gamificação, eles se soltaram, começaram a discutir com os colegas, questionar. E isso foi legal. Então, eu consegui despertar naquele aluno sair dessa timidez dele para participar da sala de aula. Pode aumentar a eficiência de treinamentos, estimula o alcance de metas e pode, né, assegurar o aprendizado também. Ao utilizar o design de jogo e atividades pedagógicas, a sala de aula passa a ser um ambiente atraente e desafiador na busca pelo conhecimento. O mais importante da gamificação é que o professor veja a estratégia como combustível da aprendizagem. Ou seja, a gamificação, por exemplo, ela pode ter missões e desafios que o aluno vai ter que vencer, vai ter pontuações e ranqueamento, vai ter prêmios e distintivos, avatares e cenários, entre muitas outras coisas que o jogo pode trazer. E quais são as melhores técnicas para aplicar a gamificação na educação? Isso aqui que é importante. Vai depender do tipo de turma que tu tem. É uma turma de ensino fundamental de 6º ano, de 9º ano, é a turma de ensino médio, é uma turma de ensino superior? Isso tu vai ter que ter. Por quê? Tem que sempre levar em conta o estilo de narrativa, tá? Porque tem jogos no qual a narrativa é muito complexa. Tipo, um aluno de ensino médio, ele vai entender o que o jogo quer. O aluno de ensino fundamental, não. Vai possuir regras, que você, inclusive, pode adaptar as regras se não estiverem de acordo. Controle do jogador sobre a jornada estipulada. Descoberta e exploração. Interação. Às vezes tem restrição de tempo. Tem o feedback do jogador. E uma coisa que os alunos não sabem lidar, e a gamificação faz lidar, com perdas e vitórias. Tá? O aluno não sabe, muitos alunos não sabem perder. E a gamificação acaba trabalhando essa parte aí também. Alguém botou alguma coisa no chat? Não. Agora que eu vi. Alguém levantou a mão aí. Luiz Alberto. Depois a Aline. Pode falar. Ou escreva. Ficou só ali? Oi. Nos estudos de aprendizagem contínua, em uma das escolas que eu trabalho, nós colocamos a proposta para ser trabalhado o Kahoot, que é ensino médio, né? Essa outra escola que eu atendo. O Kahoot é uma plataforma que está sendo bem usada. Isso, está sendo bem usada. E ano passado foi já usada e deu certo. Nós coletamos com todas as disciplinas, todos os professores, fizemos as questões e os alunos teve 100% de participação. Inclusive os infrequentes vinham porque era uma disputa. Então, foi bem interessante, bem legal e funcionou. O que para mim não é sempre. Eu tenho um pezinho atrás com a parte da gamificação, porque eu acho que precisa sim do conteúdo. Eu sou uma professora conteudista
Eu acho Eu acho que todo mundo tem essa parte aí. Eu também sou. Porque é necessário o conteúdo. Eu, além de acreditar que a matemática precisa sim do fazer, o fazer até entender, e aí sim a gamificação para vir para fechar, sabe? Fechar com chave de ouro, a gamificação. Eu acredito nisso. Eu não sei se eu estou sendo preconceituosa, talvez algum Não, outro eu acho colega. não. Eu acho que não, acho que cada um tem a sua opinião. Eu sou muito professor também conteudista. Eu adoro um conteúdo, eu adoro um quadro. Eu adoro. Só que às vezes eu tenho que também me dar uma policiada. Eu gosto de trabalhar metodologias ativas, dependendo do conteúdo, posso ser tipo uma sala de aula invertida, onde eles vão aprender e depois aplicar na sala de aula ali, ok. Mas também pode ser, por exemplo, um final de conteúdo fazer uma revisão. O Kahoot, eu não tinha me lembrado, se não podia ter trazido um exemplo. Eu trouxe um exemplo lá, eu vou mostrar depois ali para vocês, do... Agora me fugiu o nome. Peraí. Do Scratch. Eu lembrei agora. Do Scratch. Também é uma outra plataforma que eu vou falar depois. Tá? O que é o Kahoot? É uma plataforma online onde tu pode criar o teu jogo ou tu pode escolher dentro da comunidade lá um jogo lá sobre o tópico de frações, por exemplo. Né? E pedir para os alunos entrarem naquele determinado link lá e praticar. E dependendo do jogo, pode gerar uma pontuação e, consequentemente, vai gerar uma disputa na sala de aula. Né? Então, assim, o Kahoot é uma plataforma gratuita e tem bastante exemplos. Né? O Kahoot funcionou bem com o ensino médio e o Scratch funcionou bem com os anos finais do fundamental. São duas formas diferentes, porque eu tentei trabalhar com o Kahoot no não deu certo, e aí no médio deu certo e o Scratch não deu certo. Aí no fundamental o Scratch deu certo e o Kahoot não. E o meu time... Então... Eu tive experiência com o Kahoot no fundamental e deu certo. Então, assim, porque depende muito da turma para dar certo. Então, o que acontece nesses elementos de jogos ali? A gente vai ter um personagem, vai ter regra, vai ter objetivo, as leis, digamos ali, a pontuação e a recompensa. E ele vai saber lidar com perdas e ganhos também. Um exemplo que eu trouxe aqui, que eu até deixei no material lá, é do Scratch. Esse aqui para trabalhar equação do primeiro e do segundo grau. Acho que só do segundo grau, esse do Scratch aqui. Só que a coisa que tem lá na BNCC, muito forte hoje, é o tal do pensamento computacional. E o Scratch, eu já fiz vários cursos de Scratch, adoro. Só que, assim, é uma coisa que tem que estar sempre praticando também. Tu acaba esquecendo. Eu já passo a palavra para ti, tá, Elizabeth? Tu tem que estar sempre praticando, senão tu acaba esquecendo. Né? E eu, às vezes, eu não trabalho muito com o Scratch, eu trabalho mais com GeoGebra. Tá? Então, assim, para mim é mais difícil trabalhar com o Scratch. Só que o Scratch, da mesma forma que o Kahoot, ele tem uma comunidade onde tem muito material pronto. Mas eu digo muito mesmo, sabe? Tu digita lá frações, geometria plana, geometria espacial, função de primeiro grau, função de segundo grau, função quadrática, função afim. Vai aparecer N materiais. Vocês vão ter que entrar e discutir. Aqui eram os Angry Birds, né, no qual tinha que acertar aqui a torre a partir, né, do determinado valor que tu tinha que colocar ali para fechar essa trajetória. Essa aqui é a função do segundo grau lá no Scratch. Aqui, você deve informar a altura e a distância para acertar o porco. Então eu digitava a distância a partir, a parábola
era aquela ali, menos 3x² mais 60x. Qual era a... Eu tinha que informar a altura e a distância que ia dar, né? Então, eu tinha que saber o conceito. O que é a altura? Seria meu y vértice, a altura máxima que ele vai atingir. Qual é a distância? Seria a segunda raiz. Tem duas raízes ali, a segunda raiz vai ser a distância que vai dar. Então, teria que ver isso aí. Então, e aí tinha os scores lá, se tu fosse errando, e esse aqui é bem legal, quem quiser entrar lá para brincar, eu às vezes eu fico horas brincando, tá, gente? E é bem legal. E tem várias coisas que tu vai pesquisando lá e tu vai manuseando ali. Esse aqui tinha várias, se eu não me engano, era esse aqui, que tinha estágios. Estágios de. Não era estágio. Estágio. Tu vencia 3 jogos no estágio 1 e ia para o estágio 2. Aí tinha mais 3 etapas e ia para o estágio 3. E assim ia indo. Alguém queria falar que abaixou a mão. Era eu. Luiz Alberto. É só fazer um ponto aqui nessa forma que você passou dos jogos. Até dois, não tem problema. É porque, assim, por exemplo, eu acho que o jogo ele é muito importante até em casa para a criança, porque, por exemplo, a criança ela vai desenvolvendo coordenação motora fina, coordenação motora grossa, pensamento, raciocínio. E tem muito pai que tem aversão aos jogos, né? Aí, geralmente, eu falo, não, deixa seu filho jogar, tem que controlar. Não pode deixar ele ir, mas de vez em quando, por quê? Por exemplo, colocar meu filho, nós estávamos jogando Resident Evil, né? Resident Evil, que é um jogo bem complexo. Uhum. Aí ele não estava conseguiendo passar de uma parte. Ele, pai, passa aqui para mim. Eu, não, vai tentando. Olha os comandos que ele está te dando. Passar. Ele está aqui falando, consegui passar. Viu, mas de tanto que tentou. Isso, aí eu falei, vai tentando, vê os comandos ali. Aí tá, gira o direcional, né? O joystick. Aperta X, aperta Y. Então, é importante isso, porque a criança vai criando esse raciocínio. E isso vai ser lá na matemática, vai ajudar ele, que ele vai precisar criar o raciocínio. Então, de tanto ele já ter a mente abusada para essas questões mais complexas, vai ser mais fácil para ele. Por isso que eu sou assim, eu falo para os pais, não, deixa jogar, você só não pode exagerar, mas deixa ele jogar ali um pouco, para ele criar raciocínio, é muito bom. Claro, vai criar estratégias, né? Exatamente isso. O jogo vai estimular isso. Só que aí que tá, não vai estar ensinando ele vai estar controlando a aprendizagem dele pelo jogo. E aí que tá. Quando por exemplo, eu posso fazer uma sala de aula invertida usando lá um jogo do Scratch, por exemplo. Posso pedir para eles darem lá uma pesquisada. É igual o Minecraft. Muita gente não sabe, mas o Minecraft ele é um jogo educacional, né? Porque ali você pega para tu formar o ferro, você pega a areia e o fogo, mistura, transforma o ferro e forma uma espada. Então você está pegando produtos químicos e misturando. Sim. Tem a forma do quadrado, você precisa encaixar um cubo em tal lugar, ele vai estar ensinando. Então os jogos tem muitos jogos com educacional. Claro, o Scratch, o GeoGebra, o Kahoot, eu necessito de internet. Né? Senão não vai rolar. Mas, tranquilo. Caso não tenha internet, dá para usar jogo analógico também. Né? Tem muito jogo legal que dá para... eu não trouxe aqui, mas existe o site, vocês digitarem Educapes. Tá? Vou escrever aqui no chat. Educapes. Lá tem muito material que vocês podem baixar, aula pronta, jogos também prontos, que é só vocês imprimirem e aplicar na sala de aula. Tá? Tem muita coisa legal lá. Tem um jogo chamado Geometria em Ação. Já ouviram falar daquele jogo Imagem em Ação? Onde tem
tu tem que fazer mímicas, né? Ou desenho, e a pessoa tem que adivinhar o que é. Esse jogo Geometria em Ação, ele é um jogo de tabuleiro no qual é trabalhado conceitos de geometria. O pessoal pira na sala de aula. É um caos totalmente descontrolado, porque eles gostam muito desse jogo. Por quê? Porque eles vão... E aí uma adaptação para o ensino fundamental e para o ensino médio. O ensino médio pode usar todas as cartas. O fundamental nem todas. E o que é essas cartas? É o nome, por exemplo, apótema. Ah, mas eu não sei o que é apótema. Então existe um glossário explicando o que é um apótema e o glossário da imagem da apótema. Ele pode escolher. Então, é bem legal esse jogo. E não precisa do computador. É só o professor levar para a sala de aula. Então, lá também vocês vão achar bastante materiais legais que pode ser aplicado dentro da sala de aula. Buenas. Vamos lá. Uma outra metodologia ativa, também que eu acho legal, é a instrução entre pares, ou peer instruction, né? Que é uma metodologia desenvolvida pelo professor de física da Universidade de Harvard, Eric Mazur, na década de 90. Ele é não é muito antigo, não. Então, qual é a essência do peer instruction, ou a instrução entre pares? Alguém está querendo entrar. Vamos lá. Liberado. Então, o que vai acontecer ali? Ele visa alterar a dinâmica da sala de aula para que os alunos auxiliem uns aos outros no entendimento dos conteúdos e, em seguida, sejam conduzidos pelo professor no aperfeiçoamento dessa aprendizagem por meio de questões dirigidas. Eu gosto porque, assim, eu sou muito também conteudista, adoro isso aqui, então eu gosto de aplicar na sala de aula. Para tanto, os alunos passam por uma fase preparatória em que realizam leituras, pode ser até pré-aula, né, antes da aula, já apropriado desse material, quando, enquanto o professor responde as questões de multiplicidade, com base nos votos, o professor direciona os pontos que precisam ser mais bem enfatizados ou segue adiante no conteúdo. Então, como é que ele funciona? Esse aqui é o organograma dele. Então, eu posso fazer o aluno uma pré-aula antes da aula, vou direcionar o material para eles vão estudar. Então, na aula, eu vou fazer uma breve exposição do assunto, né? E aí eu vou passar uma questão, vou fazer um teste conceitual para ele, vou lá dar uma questão no quadro. Só que, o que aconteceu? Praticamente, né, 70%, mais que 70%, acertaram a questão. Então, eu vou fazer uma explanação e vou para o próximo conteúdo. Só que, o que aconteceu? Não foi 70%. 30% a 70% acertaram. Então, a gente vai discutir novamente entre os pares, os alunos vão discutir, eu vou ser o mediador, e aí eu vou dar uma outra questão e a gente vai ver se eles acertaram ou não. E aí, o que acontece? Se eles acertarem menos de 30%, significa o quê? Que eles não entenderam nada mesmo. Alguns entenderam, mas a maioria não entendeu mesmo. Então, a gente vai ter que revisar os conceitos com esses alunos. A gente vai ter que revisar esses conceitos com esses alunos, né? E ir aplicando atividades, dando exemplos para eles irem construindo esse conhecimento. No momento que você detectar, não, tá ok, a maioria, mais de 70%, entendeu, dá para continuar. Tá, mas os outros 30% que não entenderam, ou 20%, ou 10%, não tem problema nenhum. Às vezes o aluno não entende naquela aula, ele chama particular o professor explica ali para ele e vai seguindo o conteúdo, né?
A gente tem que ser bem dinâmico. Vamos lá. Estou com 3, 4 telas abertas, estou meio perdido aqui, mas vamos lá. Bom, quais os principais benefícios dessa metodologia para a aprendizagem? Ele vai despertar o engajamento do aluno, como todas as outras metodologias. Vai estimular esse aluno a assumir uma postura proativa, que ele vai estar discutindo. Às vezes, aquele aluno tímido deixa de ser tímido e começa a ter essa postura proativa. E vai confirmar que a tendência a metodologias ativas de aprendizagem, né, ou seja, o aluno é o protagonista do seu conhecimento, e também pode agregar, eu já digo agrega, não, pode agregar o uso das tecnologias, ou não. Tá? Por exemplo, o Kahoot, eu posso colocar lá e ver se a turma acertou mais de 70% ou não. Mas eu posso usar a tecnologia ou não. Existe essa possibilidade. E, que alguma colega ali já falou, a rotação por estações de aprendizagem. Esse eu adoro. Eu sou suspeito para isso, né? Porque eu adoro assim e dá muito certo. Só que dá um trabalhão para planejar que vocês não têm ideia. Quem já aplicou sabe que dá trabalho. Mas é aquela coisa, dá trabalho é planejar a primeira vez, depois é só replicar ou adaptar depois. Então, a rotação por estação é uma técnica de ensino híbrida baseada em criar diferentes ambientes dentro da sala de aula e formar uma espécie de circuito, permitindo que os estudantes abordem determinado conteúdo de diferentes maneiras. No modelo de rotação por estações, os alunos são organizados em diferentes grupos, cada um com uma tarefa diferente, de acordo com os objetivos do professor. A ideia é que cada grupo rotacione por entre as atividades, algumas online, outras não necessariamente, né? Pode ser todas não online, para que experimente as diferentes formas de aprender. Então, aqui eu trouxe não vou dizer um manualzinho, né? Mas para a gente pensar como fazer esse modelo de rotação por estação. Primeira coisa, tem que planejar as atividades que serão dadas. Como é que eu planejar assim? Primeiro passo para a aplicação da rotação por estação é planejamento da aula. Como vai acontecer essa aula? Quais atividades serão trabalhadas? Com base no objetivo que você quer. O que ele quer que esse aluno aprenda ao final dessa aula? Lembre-se de pensar em atividades para diferentes estilos de aprendizagem, para que todos os alunos possam ser contemplados. Visual, motora, de tudo que possa ter. Separe os alunos em estações. Aqui eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Um exemplo que eu já utilizei. Eu vou fazer 5 grupos, tá? 30 alunos, 35 alunos, dá para separar em 5 grupos, tranquilo. Cada um com uma atividade diferente. O tempo para cada uma das atividades irá variar de acordo com o seu planejamento. Se eu tenho 5 estações, cada aluno vai ficar 5 minutos, eu tenho que planejar atividades que os alunos consigam fazer em 5 minutos, para poder ir para outra estação, rotacionar. Tá? Então, assim, tá aqui, terminou meus 5 minutos, eu venho para cá, o daqui vai para outra. E assim vai fazer essa volta toda. O que eu fiz na primeira estação ali? Leitura de textos variados sobre o tema de redação que você escolher. Eu fiz de forma genérica, tá? Segundo, vídeos variados sobre o tema, para que os alunos possam buscar argumentos fortes e fracos, poder discutir. Terceira estação, análise dos argumentos levantados em grupos. Quarta estação, análise de dados e infográficos. Estação 5, projeto de texto, discussão em grupo e formação do esboço. De um texto pequeno, uma frase, umas 2, 3 linhas ali, que esboce a ideia. Para os vídeos, imagem, texto e PDF, você pode usar diversos ambientes virtuais de aprendizagem ou adaptar.
sei lá, vou dar um outro exemplo aqui, eu posso fazer 3 estações. Uma estação eu um texto sobre quadriláteros. Na outra estação, eles têm que pintar o quadrilátero. Né? Na outra estação, eles vão ter que moldar o quadrilátero com massinha de modelar, por exemplo. Sabe? Então, assim, tem N formas de se fazer. E se vocês jogarem na internet, vão achar N ideias de como fazer essas estações. Eu só não aconselho a fazer muitas estações, tá? Porque daí vocês vão sofrer bastante. Eu vou ser bem sincero, 5 estações para mim é o máximo. Né? Por quê? Porque você vai ter um caos controlado na sala de aula e você vai estar circulando nessas estações aqui. Então, quanto mais estações tiver, mais corrente vai ter que correr entre elas. Então, entre 4 e 5 seria o ideal número. Mais do que isso já fica mais complicado. E depois que terminar as rotações, todo mundo passou por todas as rotações, a gente vai fazer um fechamento para ver se concretizou esse aprendizado. Né? A gente vai verificar o que foi abordado na sala de aula, seja com debate, com uma lição para casa, com uma fala expositiva, mas tem que ter esse fechamento, tem que sintetizar as ideias, né? Os aspectos importantes daquela aula e verificar se realmente foi compreendido ou não. Posso deixar, pessoal, vou deixar 2 questõezinhas aqui de tarefa de casa. Daí, na próxima aula, eu verifico se vocês fizeram, se tem dúvida, a gente corrige no quadro, e depois seguimos com o conteúdo. Bom, e aí, né, já indo mais para o final, da metodologias ativas seria isso, depois só quero dar uma pincelada ali no YouTube um pouco rapidamente ali. Quais são os benefícios que pode trazer a metodologia ativa para os alunos? Com certeza, se a gente conseguir trabalhar na sala de aula de metodologia ativa, eles vão ter uma maior autonomia para pesquisar esses conteúdos. Eu vou dar um conteúdo, eles vão já saber pesquisar. Vão desenvolver confiança, eles vão deixar de ter medo da matemática também. Muitos alunos têm trauma de matemática, né? Passam a enxergar o aprendizado como algo tranquilo. Ele é desafiador? É. Mas é tranquilo. Vamos estudar e vamos aprender. Tornam aptos a resolver problemas, independente de estar com o professor, né? Tornam sua autonomia. Profissionais mais qualificados e valorizados, porque se tornam proativos, e eles vão tornar protagonistas do seu aprendizado. Então, isso aí é o principal. O aluno não vai depender do professor, o professor vai ser o mediador. Isso eu acho importante. Dúvidas, alguma coisa até aqui? Senão eu vou seguir. E se deixar, eu vou falar até. Então vamos lá. Qualquer coisa, levanta a mão aí, vamos lá. Bom, só dar uma pincelada rápido sobre tecnologias, que eu não posso deixar de falar também, a relação a vídeos disponibilizados no YouTube. Tá? Tem 2 tipos de licença. Licença padrão do YouTube e a Creative Commons. Tá? São 2 tipos de licença que o YouTube trabalha. Então, o que é licença padrão do YouTube? É uma autorização emitida por uma entidade competente para o usuário poder usar, ter algo em sua posse. Em termos de internet, é uma permissão para usar, copiar ou distribuir conteúdo que está disponível online. Mas calma aí, não é bem assim. Vamos lá. YouTube é uma plataforma que partilha de vídeos com o seu próprio conjunto de regras e regulamentos de acordo com a sua política política de licença. Quando um usuário carrega um vídeo, tem 2 opções de licença por onde ele pode escolher. A licença padrão do YouTube, que significa o quê? Que você concede os direitos de transmissão ao YouTube. Eu estou passando esse vídeo, por exemplo, esse vídeo da aula de hoje, eu posso passar licença para o YouTube. Mas eu posso deixar restrito somente para quem tem o link dessa aula.
tá? Ou deixar para qualquer um que digite lá o nome, aula, metodologias ativas, professor Maurício, data tal, vai aparecer lá. Por outras palavras, né, o que acontece? O seu vídeo apenas pode ser acessado no YouTube para efeitos de visualização e não pode ser reproduzido ou distribuído de qualquer outra forma, sem seu conhecimento. E aí temos a segunda licença, que é a Creative Commons. São várias licenças públicas que permitem distribuição gratuita de uma obra protegida por direitos autorais. Uma licença Creative Commons é usada quando o autor quer dar às pessoas o direito de compartilhar, usar e construir sobre o trabalho que ela criou. É sempre bom dar o acesso, os devidos créditos, né, que eu sempre brinco aí. Então, tem três perguntas muito comuns no YouTube. Né? Primeira, é legal partilhar um vídeo ou uma licença padrão do YouTube com meus amigos do Facebook? Não, não é. Porque vocês não estão partilhando o vídeo em si, estão partilhando o link do vídeo. Tá? Agora, se vocês baixarem o vídeo e postarem na plataforma de YouTube, isso é ilegal. Tanto é que muitas vezes, né, por medida judicial, às vezes o vídeo é derrubado do YouTube. Tá? As empresas de mídia, como shows de TV, podem reproduzir o meu vídeo sem a minha permissão? Por exemplo, a minha aula de hoje, a Globo quer pegar minha aula lá para fazer uma reportagem lá sobre metodologias ativas. Pode pegar? Depende. Sem a minha autorização, não pode. As empresas de mídia geralmente são organizações altamente lucrativas. Por isso, antes de usar e reproduzir qualquer conteúdo, devem solicitar devida permissão legal do autor original do vídeo. Quando tu vai baixar um vídeo no canal do YouTube, tu coloca lá se vai ter monitorização, para que é, qual é o público-alvo, é maior de 18, pode ser menor de 18. Tem um monte de coisa que tu vai preenchendo lá para poder inserir esse vídeo lá. Especialmente quando o proprietário do vídeo configurou a licença padrão do seu vídeo. Então, é estritamente obrigatório para todas as empresas de mídia solicitarem a permissão do autor original. Caso não solicite a permissão e vincule, eu posso estar alegando que eles estão tendo lucro e até mesmo posso processar a empresa que utilizou sem a minha devida autorização. Então, no YouTube, tome muito cuidado. Posso usar vídeos assinalados com licença padrão do YouTube para um vídeo sem fins lucrativos? Até pode, mas o ideal, né? Eu sempre dou os créditos para os autores que eu estou usando, né? E eu uso para fins educacionais, que nem eu botei lá no mundo do José Morin e da Lilian Bach. Os vídeos lá que eu coloquei para vocês darem uma olhada depois. São vídeos curtos, né? Dando as devidas créditos a eles. E aí, meu povo, algumas referências que eu usei para essa apresentação aqui, tá? Eu botei 8 aqui, mas são mais, eu só botei algumas mesmo. E aí, né, para maiores informações, questões bem intencionadas, deixar bem claro, críticas não raivosas, ou mesmo comentários a favor, pode me mandar um e-mail, me chamar ali pela mensagem da própria plataforma Moodle, pode perguntar ali no fórum também. Eu tento entrar todos os dias e geralmente eu tenho conseguido entrar mais de uma vez, tá? Então, assim, a ideia é sempre responder o mais rápido possível, tá? Se eu não estou viajando, eu estou respondendo. Então, assim, a ideia seria essa aí. Esse vídeo aqui vai ficar gravado e assim que liberar,
eu vou colocar o link desse vídeo, tá, lá para vocês. Quem não pode estar presente, pode ficar bem à vontade para assistir depois, não tem problema. Uma coisa importante, tá, gente? O momento síncrono que a gente está tendo essa semana e vai ter daqui a 2 semanas, ele não é obrigatório. Ele é um plus da nossa disciplina. É um momento que eu posso estar aqui conversando com vocês, trocando uma ideia. Tá? Não é obrigatório, não vai gerar falta, não vai descontar nota. Pelo contrário, tá? É um momento que vocês podem trocar uma ideia comigo, que não seja no fórum, por mensagem ou por e-mail, tá? Buenas. Se não tiverem dúvidas, não quiserem comentar nada, eu encerro agora a nossa aula. Tudo ok? Eu vou parar a gravação. Tem certeza que ninguém tem dúvida? Então foi um prazer, né, tê-los vocês nessa noite da quinta-feira, tá? E continuem se dedicando no curso, que vai dar tudo certo e no final vocês vão ter a recompensa, tá? Um forte abraço e uma excelente noite. Valeu, um forte abraço, excelente noite para todos aí.